Graças a Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Somos gratos ao Senhor nosso Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui para louvarmos a Deus e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Desde já quero agradecer o convite do nosso evangelista Zenildo, pastor Marcos, também pela confiança também que nos concedeu nessa noite de estarmos aqui aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Estou feliz de rever alguns irmãos. Irmão, de máscara é uma bênção, né, irmão? De vez em quando você olha para os irmãos assim, você não consegue, você fica na dúvida, é ou não é? Não é assim? Não, aquele que o irmão que usa a máscarazinha menor, aí fica mais visível o restante do rosto. Agora tem uns que usam a máscara, irmão, só não tapa os olhos. Eu não sei como é que ele consegue andar na rua com aquelas máscaras, né? Aí esses você não consegue identificar de modo nenhum. Eu já vi aqui a irmã Ana, irmã do Cineia, não é isso mesmo? A irmã do Cineia, alguns irmãos que eu conheço já há algum tempo, né? Já conheço há algum tempo. Estou feliz de rever os irmãos. É difícil a gente rever os irmãos só numa oportunidade como essa. Mas não vou falar muito não, porque eu vou ter que falar bastante da palavra, né? Então eu vou parar de falar, porque, né? Eu disse, irmãos, nordestino é uma bênção. Fala que só. Eu sou nordestino, viu? Criado no meio dos capixabas, mas sou nordestino. Hebreus capítulo 12, versículo de número 8. Hebreus capítulo 12, versículo de número 8. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Glórias a Jesus. Os irmãos acharam? Diz assim, ó: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Grande Deus, soberano e maravilhoso Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Reconheço, Senhor, que nada sou e que o Senhor é tudo na minha e na vida de cada um dos nossos irmãos. Fale conosco nesta noite, para que cada um de nós sejamos edificados. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto de Hebreus 12, ele já é bem objetivo e bem explicado. O escritor aos Hebreus, ele disse, portanto, ele disse da seguinte forma: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A recomendação dos escritores hebreus era para que a igreja de Cristo soubesse para onde pudesse vir direcionar o seu olhar. Ou melhor, para onde que nós temos que olhar. E justamente baseado nessa primeira parte, em que o escritor manda e recomenda que nós estejamos olhando para Jesus, é que eu quero me prender um pouquinho nessa noite, para que a gente possa refletir um pouquinho. Olhando para Jesus. Analisa comigo. A primeira pergunta que eu não quero fazer para você, eu quero fazer para nós, porque é uma pergunta que se encaixa muito bem na realidade de cada um de nós. Para onde estamos olhando? É uma pergunta. Para onde é que estamos olhando neste momento? Meus queridos, olhar para Jesus o crente só tem a ganhar. Existem vários benefícios, né? Mas olha, o crente que vive olhando para Jesus, ele só tem a ganhar. Guarde isso no seu coração. Jesus é o exemplo maior para cada um de nós, isso é inquestionável. E olhar para Jesus é um privilégio e ao mesmo tempo uma extrema necessidade de cada um de nós. Alguém poderia dizer, pastor, por que eu devo estar sempre olhando para Jesus? Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos estar sempre olhando para Jesus, porque quem olha para Jesus está sempre disposto a deixar Deus direcionar a sua vida. Eu vou repetir. Quem anda olhando para Jesus, irmãos,
ele já não governa os seus próprios passos, ele deixa que Deus o governe. Ou por que não dizer, ele deixa que Deus o direcione. Alguém poderia dizer qual é a vantagem de ter os passos direcionados por Deus? São inúmeros. São inúmeros. Tudo na vida de um crente que é direcionado por Deus dá certo. Guarde isso no seu coração. Nada vai dar errado na vida de quem é guiado por Deus. Você crê nisso? Gênesis capítulo 12, versículo 1, tem um exemplo de um homem que teve a sua vida direcionada por Deus. A vida de Abraão, no capítulo 12, no versículo 1, Deus chega a Abraão e fala com as minhas palavras: Abraão, eu quero tomar conta da tua vida. E para que isso ocorra, Abraão, eu quero que você abandone a sua casa, abandone a sua parentela, saia deste meio, saia da onde você está, e eu quero que você, a partir de hoje, vá para o lugar que eu tenho determinado para você. E se você for estudar toda a vida de Abraão, você vai ver que Abraão só teve vitórias e bênçãos para contar. Aí você vai falar: pastor, mas Abraão passou momentos difíceis. Passou. Mas enquanto ele esteve no centro da vontade de Deus, Deus o honrou. O que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se você deixar Deus direcionar a sua vida, você só vai ter vitórias e bênção para contar, enquanto aqui você estiver. Você está entendendo? O primeiro ponto positivo para deixar que Deus possa direcionar nossas vidas, meus queridos, é saber que tudo tende a dar certo. Eu nunca vi, sinceridade, irmãos, com toda sinceridade, eu desconheço o crente que tem a sua vida guiada por Deus e que anda reclamando. Eu desconheço. Agora eu conheço pessoas que não deixam Deus direcionar os seus passos e que andam se lastimando, andam choramingando. Por quê? Porque não permitiram que Deus o direcionasse. E a história de Abraão é um exemplo bem prático para a gente colocar no nosso dia. Quem foi Abraão? Abraão se tornou o homem que se tornou porque Deus fez parte das suas escolhas em sua vida. O que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós temos que deixar Deus fazer parte de todas as nossas escolhas. Guarde isso no seu coração. Tudo, pastor, tudo. Tem gente que deixa, Deus só pode direcionar determinado tipo de assunto. Não, meu irmão, tudo tem que ser direcionado por Deus. Alguém dizer por quê? Porque sem sombra de dúvida, Ele tem o melhor para cada um de nós. Aí você vai falar: pastor, como assim? O que o escritor Paulo disse uma coisa interessante, irmão. Ele disse assim: olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Partindo desse princípio, que é boa, perfeita e agradável, você há de concordar comigo que você não vai ter motivo para reclamar. Concorda comigo? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e não se questiona nisso. Por que devo olhar para Jesus? Em segundo lugar, irmãos, porque Jesus sempre será a nossa esperança. Guarde isso no seu coração. Eu estou olhando para Jesus por quê? Porque eu tenho sempre Jesus como a esperança. Existe um ditado no mundo que diz que a esperança é a última que morre. Tem vários ditados no mundo que se direcionam à esperança, mas Jesus é a única esperança que jamais morre. Guarde isso no seu coração. Aí você vai falar: como assim? Nós ainda em Gênesis capítulo 22, versículo 8, nos conta uma outra história direcionada a Abraão, que nos serve como exemplo de profunda esperança. O que é um homem cheio de esperança? Um homem cheio de esperança é aquele que as coisas podem até não estar bem. O homem com esperança é aquele homem que às vezes tudo mostra que vai dar errado, mas ele no fundo do coração ele fala: ei, o meu Deus, para quem eu olho constantemente, Ele é a minha esperança. E é nele que eu confio. Diz a Bíblia que Abraão não tinha filhos e Deus resolve presenteá-lo. Aí,
Eu não vou nem falar nesse ponto, eu não vou nem bater nesse ponto não, irmão, porque quem olha para Jesus está sempre sendo presenteado por Deus. Aproveitar esse ganchozinho, né? Vou contar para os irmãos, eu morei muitos anos de aluguel, irmãos, muitos anos mesmo. E ano passado, Deus me deu uma casa. Não me deu porque eu mereço, não me deu porque eu seja melhor do que ninguém, pela misericórdia dele, Deus me deu. E quer que eu te diga uma coisa? E eu dizia para minha esposa da seguinte forma, eu falei, olha, se um dia, você vê como é que é, às vezes até a gente mesmo que prega, às vezes fica meio duvidoso em algumas situações, né? Aí eu falei, se um dia nós conseguimos a nossa casa, vai ser Deus que vai nos dar. Aí eu disse para ela, você sabe por quê? Porque eu não tenho condição de adquirir, pastor, eu não tinha condição de adquirir. Só que nos céus existe um que tem todo poder, toda autoridade, e ele tem condição de fazer aquilo como ele bem quer fazer. E ele me agraciou. Pois bem, Abraão, irmãos, ele não tinha filho, e Deus resolveu presenteá-lo como me presenteou, uma bênção material. E depois que Deus presenteou, eu creio que Deus pensou consigo, Abraão não tinha filhos, e Abraão certamente, irmão, vamos ser sinceros, nós que somos pais, eu tenho certeza, o que eu vou falar, você vai concordar, você deve amar os seus filhos. E quem não é, está doido para ser. E no dia que for, vai ser bobo igual nós. Desculpa a expressão, mas é essa mesmo. A gente chega bobo. E me assustaram, viu, pastor Marcos? Me disseram que depois que a gente chega a ser avô, é pior ainda. Aí eu fiquei assustado. Se piorar, nós estamos no estreito. Pois bem, Abraão, certamente a gente entende que a alegria de Abraão foi tamanha. Eu não sei o que fez Deus, naquele momento, provar a Abraão aquele ponto. E Deus chega para Abraão e fala, Abraão, está feliz? Com as minhas palavras, está feliz? Demais, Senhor, o Senhor é bom demais. Olhar para o Senhor, olha o presente que o Senhor me deu. Aí ele falou, tudo bem, Abraão, agora eu quero fazer um negócio com você. Eu quero que você leve esse menino lá no Monte Moriá e me ofereça em sacrifício. E diz a Bíblia que Abraão pegou o menino, irmãos. Crente que olha para Jesus, guarde no seu coração, não anda questionando o que Deus fala, somente obedece. Entendeu? Crente que está olhando para Jesus, não anda questionando o que Deus fala, só obedece. E diz a Bíblia Sagrada que ele pega o menino e vai oferecer sacrifício. O menino já inteligente, irmão, o menino inteligente fala, pai, quando ele se aproxima do Monte Moriá, falou, vamos lá oferecer o sacrifício, deixou o moço para trás. O menino viu, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. O menino não sabia, o pai sabia que era o menino que era o sacrifício. O menino não sabia, pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, tem tudo aqui, está tudo preparado para que haja o sacrifício, mas e o cordeiro, pai? E diz a Bíblia que Abraão diz assim, se preocupa não, Isaac, Deus proverá para si um cordeiro. Você sabe o que é isso, pastor? Você sabe o que é isso? O homem que está olhando para Jesus, as coisas não estão nada do jeito que ele queria, mas ele tem esperança de que vai melhorar. Essa palavra se enquadra muito bem à realidade dos dias que nós estamos enfrentando, irmão. Está todo mundo desesperado, tem muita gente com medo. Tem crente que não sai de casa desde que começou a pandemia. Mas qual é? Nós temos no nosso coração uma esperança viva que se chama Jesus e nós estamos olhando para Ele. Eu sei que não está nada bom a situação, mas eu ainda tenho esperança de que Deus pode reverter esse quadro. Eu tenho essa esperança. Quer que eu te diga mais? Eu também tenho essa esperança que Deus vai nos guardar. Eu falava constantemente com o nosso saudoso pastor Pedro, eu conversava muito com ele, aí eu falei, pastor, não adianta a gente se preocupar, a gente fica preocupado, aquela coisa toda, a gente tira até o sono, irmão. E preocupação, se você não tiver um controle da situação, irmão, você não dorme direito, você não se alimenta, né? Você dorme do lado de uma mulher, é como se fosse um homem ou vice-versa. Irmão, sua mente é totalmente desligada, você fica totalmente aéreo, é uma situação completamente estranha.
E eu dizia sempre para ele, falei, pastor, quando chegar o nosso dia, ou com Covid ou sem Covid, a gente vai embora. Agora, se não chegar, pastor, a gente passa por ele, passa dando glória, glorificando, adorando. E a prova disso, irmão, que uma semana após o ocorrido, quem é que estava com Covid? Eu e minha esposa. Dentro de casa, com mais dois, um marmanjo, um jovem e um adolescente. Para a glória de Jesus, só eu e a mulher ficamos. Aí eu te pergunto, passamos por isso? Passamos. Porque somos melhores? Não. É porque a misericórdia de Deus ainda esteve estendida sobre a minha vida. Você sabe o que eu quero profetizar nessa noite? Quero dizer para você do fundo do meu coração que Deus continue derramando misericórdia sobre a igreja de Sotema, sobre a igreja, sobre o campo de Alto Laje, sobre a vida de cada um dos filhos seus. E ele disse, meu filho, não precisa se desesperar não, Deus vai prover. E diz a Bíblia que quando ele vai pronto de oferecer o sacrifício, o anjo brada do céu e disse, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Ele disse, olha, não precisa fazer nada não. Já descobri que o seu menino não é mais importante do que eu não. Aleluia, quero falar uma coisa nessa noite, justamente para quem está olhando para Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, quem olha para Jesus não prioriza as outras coisas. Jesus sempre será prioridade na sua vida. Em terceiro lugar, irmãos, quem olha para Jesus consegue passar segurança para quem não tem. Vamos ser sinceros, irmãos. Se tem alguém que tem condição de passar segurança, é a igreja. É o pastor, os obreiros, é os irmãos. É nós, irmãos. Se nós que estamos aqui não passarmos segurança para a igreja, quem que vai passar, pastor? Vai ficar, né? Aí eu fiquei pensando comigo, falei, meu Deus, quem está olhando para Jesus sempre consegue passar segurança para quem necessita. E mais uma coisa em questão, e sempre na hora certa. Porque a palavra ela tem que ser dita na hora certa. Ela não pode ser dita antes e nem depois, ela tem que ser dita na hora certa. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, irmãos, no versículo 22 e 23, acontece uma situação que todos nós conhecemos, que é aquele naufrágio em que o apóstolo Paulo passa por ele. E o que me chama a atenção nesse naufrágio é que tudo indicava que ia chegar ao fim. Todo mundo tinha tudo para contar a sua última história. Olha, foi a última viagem. Chegou ao fim. Diz a Bíblia que o navio estava se rompendo, o navio estava se afundando, e todo mundo estava desesperado, todo mundo estava angustiado em meio à situação. Aí quem é que salta no meio do povo e começa a falar, trazer uma palavra de segurança para quem necessitava? Paulo chega para eles e diz assim, mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se alegrem. Eu não quero ver ninguém triste nem abatido não, eu quero ver a igreja alegre. Presta bem atenção no que eu vou te falar nessa noite. Jesus não gosta de crente triste, Jesus gosta de crente alegre, porque você tem motivo de sobra para ser feliz. Paulo diz, olha, eu quero que vocês tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha que coisa estranha. Paulo disse, o navio vai acabar, o navio vai deixar de existir, mas vocês não, nenhum de vós vai morrer. E disse mais ele, porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E você sabe quem foi que falou com Paulo? Foi o anjo de Deus, foi o anjo do Senhor que falou com Paulo. Paulo, pode avisar para a tripulação, ninguém precisa ficar angustiado, ninguém precisa ficar triste, ninguém precisa fazer loucura não, aleluia, eu vou guardar a vida de cada um deles nessa situação. Você sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Eu tenho certeza que Deus que tem guardado a cada um de nós, em meio a toda essa situação, vai continuar guardando. Você crê nisso? Deus vai continuar guardando a minha, a sua, a nossa vida, em nome de Jesus. A coisa mais maravilhosa na vida do crente é saber que é guardado por Deus.
A Bíblia fala que quem toca em vós, toca na menina dos meus olhos. Em outras palavras, irmãos, o cuidado de Deus conosco é muito grande. Às vezes você acha que não, mas o cuidado de Deus é muito grande, irmão. Verdadeiramente, Deus tem maior desejo em guardar a cada um de nós e vai continuar sendo guardado. Em quarto lugar, irmãos, quem olha para Jesus, quem está olhando para Jesus, sabe que será ouvido na hora certa. Oração. Se tem uma coisa, irmãos, que tem resultado, é oração. Desde que eu abracei a fé, eu fui muito feliz com todos os pastores que eu tive. Todos os pastores foram abençoados e me ajudaram muito no meu crescimento, no início da minha caminhada, todos eles. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito por eles, honro eles até hoje, honro. Tenho o maior carinho. E uma das coisas que eu sempre presenciei nos cultos era a resposta das orações. Em várias situações eu via pedido de orações sendo respondidas. E não era uma nem duas, não. Então você partir desse princípio que você, para quem está olhando para Jesus, sabe que será ouvido na hora certa, isso é gratificante demais. Existe um ditado no mundo que diz que Deus tarda e não falha. Mentira. Tardar quer dizer atrasar. Quem se atrasa sou eu e você. Nós nos atrasamos, mas Deus não, Ele chega no momento certo e na hora exata. E saber que a gente saber que está sendo ouvido, ou que será ouvido, é gratificante. Em Atos dos Apóstolos, irmãos, nos narra uma história um tanto quanto conhecida dos irmãos, em que a igreja estava passando por perseguição. E o que me chama a atenção nessa situação é que alguns dos discípulos de Jesus já haviam sido mortos. E eles pegaram a quem? A Pedro. E prenderam a Pedro. Mas não prenderam a Pedro para deixar preso, não. Prenderam a Pedro para poder matá-lo. Assim como fizeram aos outros. Como já havia feito a alguns. E diz a Bíblia Sagrada, agora que você vai se alegrar, diz a Bíblia Sagrada que a igreja, os irmãos que estavam reunidos, estavam livres, estavam orando a Jesus da seguinte maneira, nas minhas palavras, como sempre, né? Ele dizendo: Senhor, não deixa Pedro morrer não, Jesus. Jesus, tem misericórdia de Pedro, Jesus. Já foi Tiago, Jesus, já foi Estevão, Jesus. Quantos mais terão que ir, Jesus? Tenha misericórdia de Pedro. A igreja está orando, a igreja estava orando, a igreja estava orando. Diz a Bíblia que num belo dia, Deus dos altos céus ouviu e falou: opa, chegou o momento de responder a oração da minha igreja. Eu quero te dizer uma coisa, tem um momento certo de Deus te responder, pode ter certeza disso. Tem gente que fala: Deus está demorando não, irmão. Deus tem um momento certo de trazer a resposta para cada um de nós. Você crê assim? Deus tem um momento certo. Para com essa história: eu estou orando. Irmão, eu ouvi aqui, os irmãos mais antigos aqui, vai lembrar de uma situação. Eu estava dirigindo um culto aqui em Sotema, numa quinta-feira, e chegou um casal, eu não lembro agora se eu dei a oportunidade, foi a esposa, ou se foi ao marido, acho que foi o marido. Eu dei a esposa ao marido, eu não sei se a irmã do Cineia, o evangelista Zenildo estava no dia, que são os que tinham mais tempo aqui, eu não lembro se estava no dia. Eu sei que essa mulher falou que orava, se eu não estou enganado, era 20 anos orando pelo marido dela. O marido dela havia largado ela, a senhora lembra disso? 20 anos havia orado. Num belo dia o homem pega o telefone, liga para ela, liga para o telefone, liga para ela e se identifica. E aquela mulher atende, surpresa, atende a ligação, e ele perguntou se ela aceitava ele como seu marido, novamente, porque ele tinha aceitado Jesus. A história é mais ou menos assim. Em resumo, parece que foram 20 anos de oração, 20 anos de espera, mas depois dos 20 anos Deus falou: ei, já tem tempo suficiente para a resposta chegar. A senhora lembra disso? A senhora lembra desse testemunho aqui? Eu estava dirigindo um culto aqui,
Eu nunca me esqueci disso. Você sabe por quê? Porque a gente tem um mau costume de achar que a resposta nossa tem que ser feita, tem que ser dada na hora. Ei, Deus responde na hora que Ele quer, não é na hora que eu acho que é certa, não. Aprende isso, irmão. Até porque se Deus tiver que responder a hora que eu quero, eu passo a ser Senhor e Ele servo. Mas a história, os papéis são invertidos, porque eu sou servo e Ele é Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos senhores. E diz a Bíblia que o anjo vai até o local onde Pedro estava, irmão. Saiu abrindo tudo, as candeias, foram abrindo a prisão, foi soltando Pedro. Pedro dá um tapa em Pedro, irmão, dá um tapa, desperta Pedro. Pedro despertou, Pedro achou que estava sonhando, irmão. Pedro estava dormindo, achou que estava sonhando. E Pedro saiu livre da cadeia, sem ninguém. Um homem que estava sentenciado à morte, mas por causa da oração da igreja, Deus prolongou os seus anos de vida. Você sabe o que eu quero dizer nessa noite, irmão? As suas orações não são em vão. No momento certo, Deus vai responder e o nome dele vai ser glorificado. Acredite. Acredite nisso que eu estou te dizendo. É no momento certo, viu? É no momento certo. E diz a Bíblia que Pedro vai lá para onde os irmãos estão. Aí uma menina abre, Pedro bate onde os irmãos, eles estavam trancados. Quando Pedro bate, a menina abre, vê que é Pedro, em vez de deixar Pedro entrar, ela fecha de novo e corre lá. Falou, olha, Pedro está lá, Pedro está lá. Aí o pessoal, não, ele está vendo visão, a menina acho que ela está vendo coisas, né? Pedro não. Os irmãos estavam orando, irmão, e Deus estava trabalhando. Você sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto Deus trabalha, logo, logo o resultado chega. Pode ter certeza disso, uma hora o resultado chega, irmão. É Deus, não sou eu não, é Deus, né? Eu não prometo nada a ninguém, até porque eu não tenho condição de cumprir. Mas Deus faz por mim, por você, por nós e por todos quantos necessitam. Meus queridos, quem olha para Jesus, quem está olhando para Jesus, crê no milagre antes dele acontecer. Isso aqui é interessante, viu? O crente, quando está olhando para Jesus, ele já vê o milagre antes mesmo dele acontecer. A Bíblia conta em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 6, que Pedro e João estavam indo ao templo orarem. Interessante que quando eles chegam num templo, eles se deparam com um deficiente, com um aleijado, um paralítico. Eles se deparam com um homem, e diz a Bíblia Sagrada que Pedro, fitando os olhos nele, o moço esperava receber esmola. Ele pediu uma esmola. Eu louvo a Deus que Deus não dá esmola para ninguém. Quando a bênção de Deus vem, ela é grande e perfeita. Deus nunca vai dar esmola para ninguém, irmão. Guarde isso no seu coração. Tem esse negócio de esmola. Eu estou esperando uma esmola. Não, Deus falou, não é esmola, para isso aí não é esmola não. Pedro, fitando os olhos nele, disse assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que você tem, Pedro? Eu tenho convicção de acreditar que você pode levantar dessa situação sua e voltar a ter uma vida normal. E disse, olha, em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico levantou para a glória de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Espera aí, pastor, acreditar no milagre antes dele acontecer. Esse é o nosso papel, irmão. Esse é o nosso papel. Pedro falou assim, eu não tenho o que você está me pedindo. O que você me pede eu não tenho. Mas eu tenho algo dentro do meu coração que está ardendo em chama, está aqui queimando, e está me dizendo que você tem condição de andar. Levanta, anda. E o homem levantou e andou para a glória de Deus. Como eu disse, eu fui muito feliz com o meu primeiro pastor, e meu pastor foi um homem muito usado em milagres. Eu vou dizer o nome dele, porque eu estou falando bem para a glória de Deus. Eu não tenho o costume de falar mal de ninguém, muito menos dos meus ex-pastor, pela misericórdia, né? E era o pastor Ataídes Gonçalves, e foi um homem que foi muito usado por Deus. Ele é muito antigo, aqui, alguns irmãos talvez conheçam. E teve leprosos que Deus curou através do ministério dele. E eu aprendi muito com ele. Aí eu falava assim, Jesus,
o Senhor sempre usou a vida do meu pastor. Eu mesmo levei pessoas enfermas e Jesus curou instantaneamente. Instantaneamente. Eu fiz uma vez eu fiz uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem. Mas você sabe como é que é o novo convertido? O novo convertido, irmão, é totalmente precipitado. Novo convertido, irmão, se ele puder, ele arranca o demônio com as próprias mãos dele, né? Se ele puder, ele liberta a pessoa, ele converte a pessoa na marra. Se ele puder, ele converte, ele mesmo converte. Não é nem o Espírito Santo não, é ele mesmo converte. Novo convertido é assim. E eu sempre fui de ir para a igreja levando visitante. Eu sempre fui. Eu nunca gostei de chegar na igreja sozinho. Eu chegava na igreja sempre com um visitante. Porque eu aprendi, meu pastor falava o seguinte: olha, quem gera ovelha não é pastor. Pastor cuida das ovelhas, mas quem gera ovelha é ovelha. Eu nunca vi pastor gerar ovelha, agora ovelha gera ovelha. Em outras palavras, ele está dizendo assim: vocês fazem a parte de vocês que eu faço a minha aqui. Aí eu convidei um rapaz para ir para o culto comigo. E toda vez que eu ia buscá-lo, o rapaz estava passando mal. Toda vez estava passando mal. Aí um dia, aquele dia que você está com pouca paciência, né? Eu falei, cheguei para ele, fui convidar, ele virou para mim, ele tem problema de asma. Irmão, e a crise de asma é uma coisa assustadora. Se você nunca viu, dá medo, tá? Você pensa que a pessoa vai morrer na sua frente. É uma coisa assustadora. E nesse dia que eu fui lá, ele tinha me garantido que iria comigo. Quando eu cheguei lá, o homem estava morrendo. Ele me atendeu, aquele negócio, aquela coisa assustadora. Aí eu disse para ele uma coisa, eu falei, olha, você vai comigo para o culto hoje, mesmo passando mal. Hoje eu te levo. Eu já tinha ido lá várias vezes, eu falei, hoje eu te levo. E digo mais, você vai comigo para o culto e o meu Jesus vai te curar lá. Jesus vai te curar lá dessa asma. Aí ele ficou... O interessante, irmão, que ele acreditou. Não foi só eu, não. Porque ali foi um conjunto. Tanto eu como ele, ambos confiávamos que Deus poderia fazer um milagre. Tanto eu como ele. Não foi só eu, não. Eu disse para ele mais, olha, se Jesus não te curar, eu faço um negócio. Eu rasgo minha Bíblia e largo de ser crente. Eu falei isso, irmão. Deus tem misericórdia de mim. Precipitado. Você sabe que a gente pensa pouco, o novo convertido pensa pouco. E o ser humano, ele tem um problema, às vezes ele fala para depois pensar. O certo é a gente pensar para depois falar, o correto é isso. Mas tem muita gente que fala sem pensar, e eu falei sem pensar. Eu falei, olha, se Jesus não te curar, eu rasgo minha Bíblia e largo de ser crente. Eu fiz um desafio. E levei o homem para o culto, irmão. O homem sentou no último banco da igreja lá. O culto todo, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Eu falei, meu Deus do céu. Acabou o culto, eu corri do meu pastor, eu falei, pastor, eu trouxe um rapaz aí, e eu disse que Jesus iria curá-lo. Afinal de contas, Jesus sempre fez milagre. Então eu trouxe para Jesus curar ele aqui. Aí o pastor perguntou, o que ele tem? Eu falei, tem asma. E atacou a asma dele, está atacada. Hoje está atacada, está pior. Aí ele falou, traz ele aqui. Eu falei, só tem um problema, pastor. Ele falou, qual é? Eu falei, pastor, eu disse para ele que se Jesus não curasse, eu rasgava minha Bíblia e largava de ser crente. Ele olhou para mim e falou, você falou isso? Aí eu disse, falei, né? Aí eu pensei comigo, agora é Jesus, o Senhor Jesus aí, o Senhor pede Jesus, Jesus faz, né? Irmãos, volto a dizer, os irmãos que estão nos assistindo, pelo amor de Deus, não vai fazer igual eu fiz no passado, não, pelo amor de Deus, tem misericórdia, viu? Deus tem misericórdia de mim. Vai fazer no mesmo caminho que eu, não é porque eu fiz coisa errada, você vai fazer também não, né? Irmãos, aí o pastor falou, então traz ele aqui. Irmãos, na hora que nós trouxemos ele na frente do altar, eu vim junto com ele, que o pastor impôs as mãos, para a glória de Jesus, o homem foi curado no mesmo instante. Mas por que, pastor? Se enquadra muito bem a essa realidade. Quem está olhando para Jesus, vê o milagre antes dele acontecer. Seja sincero, irmão, né? Quantas pessoas têm dor de cabeça? Minha esposa era especialista em ser curada por dor de cabeça. Hoje, se a pessoa está com dor de cabeça, você toma o quê? Dipirona, paracetamol, né? Daqui a pouco eu vou falar o nome dos remédios tudo aí, né? Tem um monte aí, né? Então, analisa comigo. Eu cansei de ver Jesus curando a minha esposa de uma simples, porque, vamos ser sinceros,
Simples, dor de cabeça. Por que é simples? Por que eu considero simples? Porque é uma coisa que hoje até a medicina consegue controlar. Eu não sei se vai dar jeito, mas controlar ela consegue controlar. Concorda comigo? Mas eu cansei, vi inúmeras vezes. Por quê? Porque o crente tem que ter esse conceito, irmão. Quem olha para Jesus, ele tem que acreditar que o Deus que fez milagres no passado tem condição de fazer milagres nos nossos dias, irmãos. O próprio escritor aos Hebreus, ele disse o quê? Jesus Cristo é o quê? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Partindo desse princípio, o mesmo Jesus que fez milagres no passado pode fazer na vida de cada um de nós. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Não estou jogando conversa fora não. Eu creio, irmão. Eu creio. Meus queridos, para nós encerrar, porque eu falo demais. Não, está no horário bom, né? Estou falando pouco hoje, né? Ô, glória. Meus queridos, quando o crente está olhando para Jesus, o crente quando olha para Jesus, ele não anda confuso a tudo quanto está vivendo. Entenda uma coisa, a nossa vida de crente não é fácil, eu concordo. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, contudo, cada um sofre conforme a capacidade de cada um. Se nós dissermos que fulano não suporta a provação que vem sobre ele, os problemas sobre ele, as tribulações sobre ele, nós estamos querendo dizer que nós podemos, em outras palavras, dizemos que Deus está sendo injusto, mas Deus não é injusto com ninguém. Cada um tem uma estrutura, em cima de cada um, Deus dá conforme a medida e a capacidade que cada um tem. Se você passa uma determinada situação, é porque talvez Deus viu em você a capacidade de você passar. E é uma coisa muito interessante, porque se tem uma coisa que causa confusão na vida de crente, são as situações que ele vive. É o desemprego, né? Eu fiquei imaginando, o pastor Pedro falou uma coisa comigo, nós estivemos na convenção, foi o último dia que nós estivemos juntos, ele disse uma coisa para mim, eu contei para ele, pastor, comprei minha casa, graças a Deus. Primeiramente foi o seguinte, em meio a toda essa pandemia, a empresa me mandou embora do serviço, 20 anos trabalhando. Ser demitido, vamos ser sinceros, irmão, ninguém recebe uma demissão com alegria, concorda comigo? Ninguém fica feliz de ser demitido, ninguém, muito menos pai de família. Aí eu conversando com o pastor Pedro, eu já tinha comprado a casa, aí ele virou para mim e disse uma coisa que não me saiu da memória, ele disse assim, presta bem atenção, você foi mandado embora do serviço, e através disso você conseguiu comprar sua casa. Se você estivesse trabalhando, você estaria pagando aluguel. Aí ele disse, mas logo as portas vão se abrir e você volta a trabalhar. Irmão, com menos de 3 meses eu já estava trabalhando. E na realidade, é uma situação que às vezes, aquilo que a gente passa, às vezes se torna confuso dentro do nosso entendimento. Por que eu estou passando isso? Por que você está passando isso? Para que eu pudesse adquirir o que Deus me concedeu, Deus teve que permitir uma situação. Se você for partir desse princípio, o escritor aos Romanos, ele disse uma coisa interessante, ele diz o quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta, quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus? Todas as coisas estão contribuindo ao teu favor. O que acontece na tua vida, independente de fazer com que você derrame lágrimas ou deixe de derramar, só está te ajudando, irmão, em todos os aspectos. Só está te ajudando. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Tudo é a seu favor. Tudo está contribuindo de uma forma ou de outra. Você pode até não estar entendendo agora, hoje. Pastor, não estou entendendo nada. Eu também já passei por situações como essa, irmão. Quem é que nunca passou? Eu não estou entendendo nada. Mas eu tenho certeza de que Deus sabe o que está fazendo.
Então, quem anda olhando para Jesus, ele não anda confuso a tudo quanto está vivendo. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Olha o que está escrito. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então quem olha para Jesus, não deixa que a confusão tome conta da sua vida. Ser crente, eu volto a te dizer, irmãos, analisa comigo. No passado, a igreja, quando estava acomodada, Deus permitiu perseguição. O que a igreja fez? A igreja espalhou o evangelho. Quem ganhou com isso tudo? A obra de Deus. Deus permitiu algo acontecer para que as coisas viessem a fluir para melhor. Então a gente tem que guardar isso no nosso coração, irmão. Tudo que Deus deixa acontecer conosco tem um propósito. Tudo, sem exceção. Ah, pastor, as coisas ruins também. Uma vez um cidadão, um gerente lá, me perseguiu muito, né? Aí, antes dele ser mandado embora, ele disse uma coisa para mim que me alegrou. Mas assim, me alegrou assim, de ouvir. Agora, quando eu lembrava das coisas, eu não ficava muito feliz, não. Era muita perseguição mesmo, irmão. Perseguia mesmo, porque a gente crente... Ele virou para mim e falou bem assim, olha, o seu Deus, olha o que ele disse para mim, ele se considerava ateu. Ele dizia que não cria em Deus. Ele disse, o seu Deus me mandou te provar. Aí eu fiquei assim, ele não crê em Deus, né? O seu Deus me mandou te provar. E eu te provei e vi que você é crente. Aí... Depois eu fiquei pensando com o G, perguntando, Jesus, não tinha outra pessoa para o senhor pedir para provar, não? Porque, volto a dizer, irmãos, tem muita coisa que causa confusão na nossa vida. Eu tenho 2 filhos abençoados, o mais velho Abel, o segundo Adriel, um de 21, vai fazer 22, e o outro faz 15 agora. E o primeiro filho nosso nós perdemos. Minha esposa perdeu na gestação do 9º mês. Todo mundo saiu lá da Promater com o neném no colo, eu saí com o meu no caixão. Eu que arrumei o caixãozinho dele, tudo direitinho. E uma das coisas que marcou em meio àquela situação foi a seguinte. Eu falava, meu Senhor, para que isso? Por que isso? Eu questionava muito a Deus, chorando. De uma forma bem... consciente, sabendo quem sou eu e quem Deus é na minha vida, né? Na forma como eu questionava a Deus, Senhor, por que de tudo isso? Eu lembro que Deus usou a pessoa e disse assim, ó, ao meu tempo, eu te darei outro. Também não questionei. E eu fiquei pensando, eu perguntei comigo, meu Deus, por quê? Esse período do primeiro, da perda do primeiro filho, até o nascimento do segundo, irmão, foram aproximadamente quase 3 anos. E foram os 3 anos que eu me dediquei, praticamente de forma integral, à obra de Deus. Tomei conta de casa de recuperação, aonde hoje nós temos pastores em Portugal. Temos pastores que passaram por essa casa de recuperação. A primeira casa de recuperação em Vitória, das Assembleias de Deus, na época, era essa. Na realidade, eram 2 missionárias que tomavam conta, e depois passou esse trabalho para a Assembleia de Deus. E nós abraçamos esse trabalho, e na época eu fui um dos obreiros. Que, interessante, pastor, que as coisas quando são de Deus, elas fluem de uma forma assim, às vezes até assustadora, né? Aí eles ficaram bem assim, estavam um grupo de irmãos, como nós estamos reunidos aqui nessa noite, e a irmã falou assim, olha, só que nós precisamos de obreiro, e um se prontificou logo, mas precisava de mais, no mínimo 2 obreiros, e foram 2 mesmo, e eu senti um desejo no coração, de me prontificar, eu senti o desejo, mas
me contive, fiquei sentadinho, quietinho. Mas o desejo do meu coração, eu falei, meu Deus, eu queria. A irmã olhou para mim e falou assim, Deus fala comigo que você é um dos obreiros que Deus quer naquela casa. E esse período da perda da primeira gestação até a gravidez do segundo filho, que é o Abel, que ficou sendo primogênito, Abel, foram aproximadamente quase 3 anos, e foram esses 3 anos que eu trabalhei nessa casa de recuperação. Lá, para a glória de Jesus, nós vimos pessoas partirem num culto como esse. Nós cantando o hino da harpa, o rapaz caiu e faleceu, levado para a glória, foi levado para a glória, crente, graças a Deus, morreu crente. Nós vimos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Por que o senhor está falando tudo isso? Só para você entender, irmãos, que as coisas fluem da maneira que Deus quer. Às vezes você pode, não entendi, eu também não entendi nada. Mas depois de tudo que foi realizado nesse período, e depois Deus ainda falou assim, agora chegou o momento. Aí minha esposa engravidou, eu falei, pronto. E foi o período em que eu saí da casa de recuperação. Tudo acontece no tempo certo. Para me encerrar nessa noite, meus queridos, eu quero te dizer o seguinte: olhar para Jesus, você só tem a ganhar. Olhar para Jesus, você só vai ter bênção para contar. Olhar para Jesus, você nunca vai enxergar falha e nem defeito. Você sabe por que tem muito crente parado no meio do caminho? Porque está olhando para o lugar errado. Então a recomendação de Deus para nós nessa noite é a seguinte: olha para Jesus, olha para Jesus, que eu tenho certeza que hoje você vai sair falando, puxa vida, cada dia que passa, meus olhos têm que ficar fitos em Jesus. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe pastor Marcos, Deus abençoe o evangelista Zenildo, que Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite. Foi essa palavra que Deus pôs no meu coração para trazer para os irmãos. Cada um é de um jeito, né, irmão? Eu sou meio acelerado, ligado em 220 às vezes, né? Mas tudo assembleano, não, pastor? Assembleano, você chega assim, não tem aquele assembleano que fica falando baixinho, muito difícil, irmão. Assembleano fala alto, grita, até sem microfone, uma pessoa fala, ei, fala mais baixo. Se você for contar um segredo, todo mundo escuta, né? Mas que Deus abençoe os irmãos do fundo do meu coração, né? Outra oportunidade, nós vamos voltar aqui para adorar a Deus. Quero voltar aqui para ouvir também, viu? Ouvir o pastor Marcos, ouvir o evangelista Zenildo, com o maior prazer. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.